O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é uma expressão que abrange, na verdade, toda a legislação acerca do trabalho proibido em razão da idade. Nós temos adotado um conceito próprio em que se diz o seguinte, que considera-se trabalho infantil toda a utilização de criança e adolescente para substituir a mão de obra adulta e necessária em atividade econômica. Isto equivale a dizer, se você precisa a criança ou adolescente para substituir um adulto que seria necessário naquela atividade agrícola, considera-se trabalho infantil. Nas atividades vinculadas ao tabaco, só é possível trabalhar a partir dos 18 anos de idade. O beneficiamento do tabaco ou plantio de tabaco, todas as atividades ligadas ao processo produtivo do tabaco, elas são consideradas piores formas de trabalho infantil e, portanto, reguladas no Brasil a partir do conceito de piores formas de trabalho infantil, portanto, proibidas entre 16 e 18 anos de idade. Isso atende à Convenção Internacional que o Brasil é signatário junto à OIT, Organização Internacional do Trabalho. A criança é assim considerada até os 12 anos e dos 12 aos 18 é considerada adolescente. Esses são os conceitos jurídicos da expressão criança e adolescente. De quem é a responsabilidade da proteção da criança e do adolescente? Conforme a Constituição Federal, o Brasil adotou a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes. No artigo 227 da Constituição está previsto que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir com absoluta prioridade os direitos das crianças e adolescentes. Então a responsabilidade sobre isso é nossa, dos adultos. Né? Os adultos da família, os adultos da comunidade e os adultos que representam o Estado brasileiro, seja eles poder legislativo, executivo ou judiciário. Aqui teria que dizer assim, o que meus filhos adolescentes devem fazer. Nesta fase, se não pode trabalhar o adolescente, que é, vamos repetir, dos 12 aos 18 anos, ele não pode trabalhar. Então, o que ele pode fazer? Ele deve estudar, deve se preparar para que tenha um futuro melhor. Ele deve buscar hoje, por exemplo, a tecnologia da informação é muito avançada. E se o adolescente, que é a fase áurea para essas matérias, se o adolescente nesta fase não aproveitar e buscar o conhecimento, ele não vai conseguir continuar desenvolvendo depois na fase adulta, desenvolver a sua atividade na agricultura, quiçá talvez até na sucessão familiar na propriedade agrícola. Quem não completou 18 anos ainda, está com 16 anos, já pode trabalhar em várias atividades que não sejam penosas. O Brasil é signatário de uma convenção internacional, da Organização Internacional do Trabalho, e essa convenção trata das piores formas de trabalho. O Brasil editou um decreto que define quais são as piores formas de trabalho. Várias atividades na agricultura são consideradas piores formas, porque seriam mais agressivas no que se refere ao desenvolvimento dos adolescentes. Essas atividades, então, estão proibidas entre os 16 e os 18 anos de idade. Por que precisamos entregar os atestados escolares para as empresas de tabaco? A entrega dos atestados escolares para as empresas do tabaco é a decorrência de um termo de compromisso aliado à responsabilidade social destas mesmas empresas e que tem como objetivo principal monitorar a frequência das crianças e adolescentes nos seus respectivos cursos escolares. Um dos mitos que a gente convive e que ajudam à sustentação de uma cultura ainda de trabalho infantil no meio rural é a ideia de que só se aprende a trabalhar trabalhando
e que o cultivo da terra desde cedo é a forma de desenvolver o vínculo com a terra. Isso não é exatamente assim que acontece. A gente sabe que nas camadas mais altas da sociedade há um maior investimento em educação. E aqueles que são os comandantes das grandes empresas ou que são os grandes negociadores, possuidores de negócios no meio rural também, não são pessoas que trabalharam desde cedo. As pessoas precisam se preparar para exercer atividades de liderança, atividades de gestão, precisam ter conhecimentos, inclusive para ficar na terra. Hoje, o que se espera de um produtor rural de qualidade não é um produtor que apenas saiba lidar com as atividades braçais da terra. É preciso valorizar muito a atividade braçal da terra, mas é também preciso acrescentar, acrescer valor a essa atividade, com aprendizado de novas tecnologias, com aprendizado de novas formas de comunicação, de novas formas de plantio, de outras estratégias para lidar com o campo. Esse aprendizado não se aprende apenas trabalhando. É preciso conhecimento, é preciso investimento na escola. Então, para que os jovens fiquem na terra, inclusive, eles precisam ficar na terra com um outro sentido. Um sentido de agregar conhecimento àquilo que os pais já fazem. Agregar conhecimento àquilo que as gerações anteriores fazem. Este conhecimento vai ser agregado a partir de mais tempo de escolarização. Precisa também que os pais sirvam de exemplo. Se sabe que uma geração aprende com a geração anterior muito mais pela sua forma de lidar com o trabalho, com o seu exemplo de vida, o valor que os pais dão ao trabalho, a responsabilidade dos pais em relação ao trabalho, a cobrança de responsabilidades sobre os adolescentes em relação à faixa etária que se encontram, por exemplo, com as atividades escolares, por exemplo, com os compromissos que eles assumem. Hoje, para o mundo do trabalho, não é necessário apenas o aprendizado de uma atividade, seja ela na agricultura ou em outra área da economia. É preciso responsabilidade, postura ética, postura de compromisso com aquilo que se faz. E isso tudo se aprende na convivência com os adultos que trabalham, em especial com os referenciais dessas crianças e adolescentes, no caso os pais ou quem exerce essa função. Então, o exemplo dos pais é muito importante para o aprendizado do vínculo com a terra, para o aprendizado da responsabilidade com a produção rural, responsabilidade com a gestão da sua propriedade. Como dito antes, o trabalho infantil é assim considerado aquele trabalho, aquela utilização da mão de obra de criança ou adolescente para substituir mão de obra adulta necessária e em atividade econômica. Já a ajuda nas tarefas domésticas é decorrência da convivência familiar. A convivência familiar é necessária para a formação moral e a própria educação das crianças e adolescentes. Nesse trabalho não se pode buscar que uma só pessoa exerça toda a atividade sob a desculpa do trabalho infantil. Veja um exemplo. Um casal que tem 2 filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 8, que vamos chamar hipoteticamente de Joãozinho e de Maria. O casal volta das lides agrícolas, nenhum dos dois pode trabalhar na lavoura, por isso que estão em casa. E ao o casal chegar em casa, o Joãozinho quer tomar um banho e grita lá para a mãe: mãe, quero tomar banho. Como é que nós vamos fazer isso? A Maria vai dizer: não posso porque isso é trabalho infantil. Não, isso é a convivência familiar. Isto é a ajuda nas atividades domésticas para que haja esse vínculo familiar. Né? Claro que há que se esclarecer que se nessa casa, por exemplo, fosse explorado um restaurante, ela jamais poderia ajudar a lavar a louça porque estaria exercendo uma atividade econômica. Mas quando é no ambiente familiar, ela pode e deve ajudar. Quem fiscaliza o trabalho infantil? Os órgãos responsáveis pela fiscalização do trabalho infantil são vários, né? O primeiro, mais básico, seria o Conselho Tutelar.
aquele que deve fiscalizar toda forma de violação de direitos de crianças e adolescentes. Mas a gente vai encontrar nessa cadeia fiscalizadora também o Ministério Público do Trabalho, que tem entre as suas missões institucionais o combate ao trabalho infantil e o combate ao trabalho escravo, por exemplo. Então, cabe aos promotores, que são então aqueles que realizam essa atividade junto ao Ministério Público do Trabalho, fiscalizar também quando há denúncias de trabalho infantil. Ainda nós temos os auditores do Ministério do Trabalho, que são aqueles então que fiscalizam todas as formas irregulares de trabalho e que trabalham no sentido de notificar e multar quem realiza formas inadequadas de exercício de qualquer atividade laboral, entre elas o trabalho infantil. Poderíamos ainda acrescentar os promotores de justiça, que são aqueles dos órgãos do Ministério Público Estadual, que tem função de fiscalização geral dos direitos das crianças e adolescentes, e ainda o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de cada município, que tem a função de elaborar políticas públicas para aquele município, para temáticas que têm dados de violação de direitos. Para isso, os conselheiros de direitos também devem saber o que existe no seu município com relação à problemática de trabalho infantil. Então, em síntese, é um conjunto de instituições que tem função, cada uma com a sua parte, de proteção das crianças e adolescentes e de fiscalização para que não haja trabalho infantil. A essa afirmação, eu contraponho uma outra pergunta. Será que é só isso que podemos oferecer para os nossos filhos? Colocá-los a trabalhar sem se preocupar com seus ideais, seus sonhos, a sua infância? Aliás, à luz da religião, se Deus, o Criador do Universo, tivesse por objetivo o trabalho pura e simplesmente, não teria criado o homem como bebê, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Todas essas etapas da vida servem para o aprimoramento, para a evolução do ser humano. E, se pulada uma, já não existirá um crescimento e evolução normais. Aliás, esses dias eu vi um áudio que dizia assim: os pais sempre querem o melhor para os filhos. Mas o que é o melhor? Naquele áudio dizia assim: que julho seja melhor que junho. Não, não é assim. Que nós sejamos melhores em julho do que fomos em junho. A gente atrai aquilo que a gente é. Temos que melhorar. Também nós, pais, falamos que temos que deixar um mundo melhor para os filhos. Não, temos que deixar filhos melhores para esse mundo. Se antes dos 18 anos não se pode trabalhar, como tem crianças e adolescentes trabalhando em novelas? Isso pode? Existe uma coisa em direito que é quando a gente tem dois direitos assim e que o juiz tem que ponderar e ver qual é a melhor medida para atender esses direitos. Todas essas formas de que a gente vê crianças e adolescentes em novela passaram por uma autorização judicial. E o juiz teve que avaliar a situação de trabalho daquela criança, a condição de escola, a oportunidade que aquela criança tinha de se desenvolver como pessoa para o mundo adulto e teve que autorizar, no caso concreto, aquela contratação, sob várias condições. Então, o que a gente pode dizer é que essas formas autorizadas de trabalho infantil, elas seguiram um protocolo todo de autorização judicial. E não é qualquer trabalho infantil que é autorizado, é um trabalho infantil sobre várias condições. Isso, em princípio, não estaria prejudicando aquela criança. Se estiver prejudicando, deve ser suspenso. O aprendizado, ele está previsto no artigo 7º, e quando eu tratei do trabalho proibido aos menores de 16 anos, eu intencionalmente deixei para complementar este artigo agora, quando ele diz assim: é proibido o trabalho a menores de 16 anos de idade,
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mas só que esta aprendizagem não ocorre no âmbito familiar, mas sim através dos sistemas educacionais próprios previstos em lei, principalmente na consolidação das leis do trabalho. São sistemas educacionais como o SENAC do comércio, o SENAI da indústria e o SENAR, este sim do âmbito rural. E também tem o sistema de aprendizagem através de outras entidades que são qualificadas em formação técnico-profissionais. O exemplo mais marcante dessas entidades qualificadas para a formação é o Instituto Crescer Legal, que foi criado justamente pelo setor produtivo do tabaco e tem como objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional. Tanto que o primeiro curso criado por esse instituto foi o curso Gestão Rural e Empreendedorismo. Esse curso foi muito importante, ele foi assim marcante na vida desses adolescentes que frequentaram, e eu quero inclusive dizer que eu acompanhei muito de perto e fiquei muito impressionado por toda a minha experiência nesta área de combate ao trabalho infantil, de ver o grande, extraordinário resultado na aprendizagem para o jovem. O primeiro curso, inclusive, concluído foi em Candelária. E eu tive o prazer de apadrinhar essa turma. E é uma coisa interessante. Ali se vê exatamente que o adolescente pode seguir a sua vocação. Ele não é obrigado a seguir na agricultura. Veja-se que de 15 jovens que se formaram naquela oportunidade, apenas 10 trataram sobre os serviços da agricultura, os trabalhos de conclusão. As outras 5 adolescentes, os outros 5 adolescentes falaram sobre outras atividades fora da agricultura. Então, isso prova que o adolescente, no buscar um curso de aprendizagem, ele também busca a sua vocação e é onde ele vai ter o seu futuro encaminhado. Para concluir, esses jovens, se eles tiverem escolhido a sua vocação, com certeza eles vão amar o seu trabalho. E se amarem o seu trabalho, na profissão que escolherem, eles vão se enquadrar naquele conceito de Confúcio de 2.500 anos antes de Cristo, que diz assim: ame o seu trabalho e não terás trabalhado um único dia de sua vida.